Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje eu não estou aparecendo, né? Eu já queria falar para vocês que nós estamos com essa ferramenta nova agora, que é essa lousa interativa, em que vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo, ouvir a minha voz, mas vocês não conseguem me ver. Por enquanto ainda não consegui ver como que faz para vocês me verem. Mas eu acho que vocês não querem me ver, né? O objetivo de estar aqui não é me ver, é a aula. Então nós vamos para a aula de hoje. É a nossa aula 3 do módulo 2, módulo 2, se eu não me engano. Acho que é o módulo 2. E hoje a gente vai falar um pouco sobre possessive case. O que é esse possessive case? A gente vai pensar na ideia de possessive com a ideia de possessão, ideia de posse. E case é a ideia de caso. Então, caso de posse, certo? Então, quando a gente pensa em caso de posse, é quando alguma coisa, quando algum caso, sei lá, pertence a alguém. Essa pessoa, ela é possuidora desse algo. Então, quando a gente está falando de possessive case, nós estamos falando que alguma coisa pertence a alguém. Essa pessoa tem a posse disso. Então, como está dizendo aí, o texto, o possessive case é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui alguma coisa. Então, para isso, quando a gente está falando em língua inglesa, a gente vai utilizar o que nós chamamos de apóstrofo mais S, sempre que a gente quiser dar a ideia de que alguma coisa pertence a alguém, certo? Então, eu vou utilizar sempre o apóstrofo e a letra S. Então, note, quando a gente está falando de possessive case, esse apóstrofo e S não é plural, tá? Não é plural. Nós não estamos falando de plural. Então, quando você vê é, alguma coisa que tem esse negocinho aqui que nós chamamos de apóstrofo e a letra S, isso aqui não é indicativo de plural. Em língua inglesa, muitas coisas têm um S, muitas coisas, o S vai significar plural. Então, por exemplo, boys. Então esse S indica plural, mas em algumas outras situações esse S ele não é indicativo de plural, que é o caso de, por exemplo, possessive case. Olha só, a gente tem aqui é, this is Mary's book. Então esse livro é da Mari. Perceba que esse Mary's, ó, tô pintando aqui, estão vendo? Eu espero sinceramente que esteja gravando isso aqui, mas eu acho que tá. Marys, esse S aqui, ele não é indicativo de plural. Ele diz, ao utilizar esse apóstrofe S, eu falo que a Maria ela tem alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Book. Então, olha aqui a tradução. Esse é o livro da Mari. Então, Mary's book, livro da Mari, ok? Então, quando a gente utiliza o apóstrofo e a letra S, ele vai indicar que o objeto que está à frente pertence a essa pessoa, tá? Então, this is Mary's book, livro da Mari. Então, olha aqui embaixo. This is Susan's car. Susan's car. Susan's car. A Susana tem alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Car. Então, aquele é o carro da Susan. Eu tô falando Susana, né? Mas é Susan. Aquele é o carro da Susan. Então, carro da Susan. A Susan possui um carro. Em inglês, eu vou usar Susan's car. Susan's car. Ok? Veja. Those are Teddy's boots. Those are Teddy's boots. Então, boots é de alguém. De quem? Ted. Então, esse apóstrofo S indica que essa coisa pertence a esse ser humano. Então, a bota é do Ted, ok? Aquelas são as botas do Ted, ok? É importante notar que quando o substantivo termina em S, não é necessário já acrescentar o S.
acrescenta-se apenas o apóstrofo. Então, em casos em que o substantivo aqui, nome da pessoa, já termina com S, você não vai colocar outro S. Under, é errado colocar esse outro S? Não é de todo errado. Mas se já tem um S, não há necessidade de colocá-lo novamente. Então vamos ver esses exemplos aqui. Chris' apartment is very hug. Olha só, quando a gente está falando de Chris, o nome já termina com S. Então, eu não preciso colocar outro S, porque eu já tenho esse S. Perfeito? Então, não é necessário colocar esse outro S. É errado, under? Não é errado. Mas não é necessário. Já termina com S. Eu ponho apenas o apóstrofo. Ok? Então, Chris' apartment is very hug. Chris' apartment is very hug. O apartamento do Chris é imenso. Ok? Então, veja. Chris' apartment. Chris' apartment. Apartment. O apartamento é do Chris. O Chris tem alguma coisa, que é o apartamento. Já termina com S, só coloca o apóstrofo. Veja outro exemplo. Charlie's father is so strict. O pai de Charles é tão severo. Acho que a tradução deveria ser é muito severo. Mas é tão severo. Note. Charles já termina com S. Apenas acrescento o S. Então, alguma coisa é de alguém. Quem é de alguém? É o pai. O pai de Charles. Então, pai do Charles. Ok? Beleza? Conseguem perceber que nós sempre estamos falando que alguma coisa pertence a alguém? Olha só. Girls' backpacks are pink. The girls' backpacks are pink. As mochilas das garotas são rosa. O que as garotas têm? Puxando aqui, viram uma. Gente, eu tô adorando escrever nesse negócio aqui. Mas eu queria muito aparecer, mas tá tudo bem também, né? Espero que vocês entendam. Então, backpacks. Nós estamos falando aqui de mochilas. Mochilas. Quem pertence? Essa mochila é de quem? Das garotas. Então eu coloco girls, ok? Mais uma vez, quando nós estamos falando de possessive case, esse possessive case vai utilizar o apóstrofo e o S. Apóstrofo e o S. Esse apóstrofo e S não é indicativo de plural. Não é plural. Se vocês me falarem que é plural, olha, vamos voltar para relembrar? Então, possessive case, ele vai ser utilizado para demonstrar posse. Então, eu quero utilizar, para falar que alguma coisa pertence a alguém, eu vou utilizar o apóstrofo e o S. Esse indicativo indica a posse de alguém. Então, livro da Mari, Mary's book. Se o nome não termina com S, eu acrescento o apóstrofo e o S. Se termina com S, não é necessário acrescentar. Vamos lá. Vamos a um exemplo aqui. Under. Eu quero falar que eu tenho um livro. Nesse caso aqui, eu vou dar um tempinho para vocês. Escrevam, se for o caso, em suas anotações. Como eu indicaria, eu colocaria o que aqui? Um apóstrofo de S, só o apóstrofo. Vamos à correção. Apóstrofo e S. Under's book. O livro do Under. Livro do Under. Então, vocês notaram que quando a gente utiliza o possessive case, quando nós fazemos a utilização, é como se a gente estivesse colocando os pronomes de posse em língua portuguesa, que são de e da. E até mesmo, de, do e da, certo? Então, livro do Under, livro da Maria, livro de inglês. Então, nós estamos utilizando, é como se nós utilizássemos essas preposições de língua portuguesa. Então, under. É errado eu, por exemplo, utilizar
o of, que é uma indicação dessas preposições em língua inglesa, não é errado. Mas quando a gente vai utilizar para falar, por exemplo, livro do Anderson com a utilização de of, a gente vai fazer uma inversão aqui, tá? Nós vamos colocar, por exemplo, Book of Under, ok? Book of Under, livro, cadê? Livro do Under, tá? Que é diferente da indicação de posse. Então, se eu quero indicar posse, indicar posse, eu tenho uma inversão aqui, tá? Under's book, tá? Entenderam? Percebem a inversão aqui? Book of Under, Under's book. Ambos estão falando a mesma coisa, livro do Under, tá? Mas a diferença é que com possessive case eu vou utilizar dessa forma. Espero que tenha sido claro. Vamos colocar no nosso dia a dia. Veja, eu trouxe aqui algumas indicações, algumas utilizações de possessive case no nosso dia a dia. Vejam, quando a gente está falando, por exemplo, de McDonald's, olha só, nós temos aqui no final McDonald's. Nós temos um possessive case aqui. E qual que é a ideia de falar aqui? Que alguma coisa pertence ao Donald. Então, o Donald tem um Mac. Então, Mac do Donald. Ok? Ok? Veja que M&M's. Nós temos M e M's. Aqui nós temos um possessive case. O que será esse? Qual que é a indicação desse M's aí com esse possessive case aqui? De repente é o M do M. Não existe uma tradução correta assim do que poderia ser, mas nós poderíamos falar, será que é o M do M? E aqui nós temos o Hershey's ao leite, então Hershey's, veja só, possessive case aqui, ó. Então o que será que é isso? Chocolate do Hershey. Beleza? Tem mais? Ah, tem. Eu coloquei aqui uma bebida alcoólica, que eu espero que, se tiver algum menor de idade, não saiba o que é isso. Mas essa aqui vai ficar bem legal, ó. O nome da bebida é Ballantines. O que é esse apóstrofo aqui? Então eu coloquei, será que é a bebida do Ballantine? Então, não sabemos, é uma possibilidade. Mas eu trouxe esses exemplos para vocês perceberem a utilização do possessive case no nosso dia a dia. E, falando nisso, né, vocês puderam perceber vocês puderam perceber o possessive case, que o possessive case está presente no nosso dia a dia. A homework do dia é vocês tentarem identificar lojas, produtos, itens em geral que utilizem o possessive case de alguma forma e que você consiga, obviamente, identificar a presença desse possessive case. Lembrando, né, vocês perceberam aqui que eu coloquei interrogação. Bebida do Ballantine, porque a gente não tem, claro, uma certeza a respeito disso, né? Aqui, chocolate do Hershey, aqui, beleza. Mas, por exemplo, M&M's é o M do M, tá? Então, eu quero que vocês busquem a utilização do possessive case, independente da tradução. Se vocês conseguirem chegar em uma possibilidade de tradução, perfeito. Se não conseguir, tá tudo bem também. Traga então possibilidades. O que será que essa marca quer dizer ao utilizar o possessive case? Qual que é a posse que ele quer indicar aqui? Eu já vi uma loja que chamava assim, ó, Ken's House. E aí era uma loja de doce, literalmente. Então era uma casa de doce, de doce. Então, olha só, se não me engano, ficava lá em Santana, próximo do metrô Santana. Eu vi alguma coisa assim. Então, por exemplo, se você perceber, sei lá, lojinha de R$ 1, tem algum nome assim, utiliza o Canned House. A ideia é você tirar uma foto, se você conseguir, e pensar nas possibilidades, tá?
Se possível, não traga só uma, traga mais de um. E aí você posta lá no Padlet, beleza? Muito obrigado. Thank you for watching this class. Thank you for watching this class. O que é que eu escrevi aqui? Que eu gostaria que vocês fizessem a tradução. Beleza? Bye bye and see you.